Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos novamente juntos. Fico feliz de estar podendo, né, hoje ter nossa aula, estarmos conversando. Nós temos aí o nosso WhatsApp, que a gente pode estar conversando, tirando todas as dúvidas. Então, é muito bom termos essa conexão. Espero que vocês estejam bem, estejam com o material, estejam aí preparados para a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando o sistema esquelético e hoje nós vamos começar a falar sobre o músculo, que também ele é importante para o processo de movimentação. Nós estudamos que o esqueleto humano, né, o sistema esquelético, ele tem uma função de sustentação. E agora nós vamos entender qual é a função do músculo, que vai trabalhar junto com o sistema esquelético. Mas antes, meninos, vamos fazer a correção da página 254. Abram aí o livro de vocês, na página 254, e vamos fazer a correção. Tudo bem? Então, vamos lá. Na primeira questão, nós temos uma ilustração sobre a utilização do aparelho ortodôntico, que é aquele aparelho, né, que as pessoas colocam nos dentes para resolver alguma imperfeição, né, algum defeito que tenha nos dentes. Ele vai servir para ajustar os dentes e colocá-los alinhados. Ok? Esse aparelho exerce uma pressão sobre os dentes, que é transferida aos ossos em que estão inseridos. O funcionamento desse aparelho se baseia no processo de ossificação. Lembra que nós falamos desse processo? Gente, eu nunca coloquei aparelho, mas as pessoas que já colocaram dizem que dói muito, porque o aparelho ele vai puxar o dente, né? Aquele dente que está torto, ele vai puxar para colocá-lo no lugar, para alinhá-lo. E isso causa uma dor muito grande. Na letra A diz, o que está acontecendo com o tecido ósseo na região indicada na letra A? Marca um X na alternativa correta. Na imagem que vocês estão vendo no livro, tem a letra A e a letra B. Então, na letra A, o tecido ósseo está sendo absorvido. Ok? Absorvido. Você percebe aí que na letra A, né, ele está sendo puxado para que ele possa ser absorvido. Na letra B, o que está ocorrendo com o tecido ósseo na região B? Marque um X na alternativa correta. Na letra B, que é o outro lado do dente, o tecido ósseo está sendo produzido. Ok? Por quê? Porque ele precisa se ajustar. E aonde está faltando é do lado da letra B. Então, aqui ele precisa ser produzido para que ele possa se alinhar. E na letra A, ele precisa ser absorvido para que ele possa diminuir, para que ele diminuir o dente e aumentar esse espaço. Porque você vê que entre a parte A e o outro dente, há um espaço muito pequeno, diferente dos outros dentes. Letra C. Qual é a composição do tecido ósseo? Bem, o tecido ósseo ele é formado por célula e pela matriz óssea, né? E a matriz óssea ela é formada por água, sais de cálcio, de fosfato e fibras colágenas. Ok? Corrijam aí. Em quais ossos da face estão inseridos os dentes? Na mandíbula e no maxilar, né? Ó, nessa parte aqui, na mandíbula e no maxilar. Observando a imagem, o que as setas representam? Você observa que no dente, na parte do dente mesmo, há uma setinha verde, circular. Aí ele pergunta o que essa seta representa? A direção de rotação do dente. Então, o aparelho ortodôntico, ele está girando esse dente. Aí a seta está demonstrando a direção que esse dente está sendo girado. Letra F. Qual é o estímulo para que ocorra a absorção do tecido ósseo
com posterior produção dele em outra área da face? Bem, o estímulo é a pressão exercida pelo aparelho ortodôntico, ok? Então, é a pressão que vai fazer com que o tecido seja absorvido e produzido. Segunda questão, vamos lá. O uso de calçados inadequado pode prejudicar os pés e também sobrecarregar outras partes do corpo humano. Ao caminhar, nossos pés fazem parte de movimentos combinados para deslocar o corpo. Observe-os na ilustração. Vamos lá. Na ilustração aqui nós temos uma pessoa caminhando. E aí ele mostra, né, as marcas no pé esquerdo e no pé direito. Na primeira marca nós temos calcanhar no solo, na outra apoio médio, impulsão, aceleração e desaceleração, calcanhar no solo. Durante esses movimentos, os pés sofrem pressão, tração, ficção e torção. Por isso, qualquer mudança na pisada pode desencadear problemas, né, gente? Até caminhar a gente precisa aprender. E aí, quem faz caminhada tem que saber usar um sapato adequado. Porque se você usar um tênis que não é apropriado, na verdade, a caminhada pode ser muito prejudicial. Aí, na letra A, ele pergunta: os calçados ideais devem ajudar a controlar o movimento e fornecer estabilidade e amortecimento. Faça uma pesquisa sobre como devemos proceder na escolha do calçado adequado e sobre os calçados recomendados na faixa etária. Converse com seus colegas sobre sua pesquisa, né? Então, espero que vocês tenham feito essa pesquisa para você saber. Existem sapatos adequados para caminharmos, para fazermos caminhada em si e para caminharmos no dia a dia. Nós não podemos usar qualquer sandália. É interessante que um tempo, meninos, eu estava com uma dor muito grande no meu calcanhar. E eu procurei um médico. E ele me falou que essas dores eram causadas porque eu usava muita sapatilha, né? Aquela sandalinha bem baixinha. Ele disse que o recomendável é você usar um sapato que ele tenha um pouco de salto atrás, na parte do calcanhar. Porque um saltinho na parte do calcanhar ajuda na hora da pressão sobre os pés. Se não tiver o saltinho, a pressão vem toda sobre o calcanhar, do peso do corpo, e isso pode causar com o tempo essas dores, né? Interessante. Então, não é para aquele salto alto, mas é um pequeno saltinho, ele ajuda. Por isso que algumas sandálias, você observa, e tênis também, que ele atrás, na parte do calcanhar, ele é um pouco maior do que na parte da frente da sandália. Por quê? Porque essa alturazinha na parte de trás da sandália vai ajudar na hora de caminhar. Na letra B, pede para você identificar cada um dos ossos na ilustração. Ele coloca os nomes do lado e você vai e coloca. Bem, meninos, vamos lá. Aqui tem o pé. Aí aqui perto do calcanhar é o calcânio. Aí abaixo, no final, como se fossem os dedos. Na parte de baixo nós temos o metatarsas. E na parte bem mesmo da frente, nós temos as falanges. E na parte de cima do pé, nós temos as tarsais. Ok? Então, corrijam aí. Só repetindo novamente para vocês não se perderem. Na parte do calcanhar, que é a parte de trás do pé, é o calcânio, nessa imagem que vocês estão aí. Na parte abaixo do pé, como se fosse o solado do pé, que é onde você tem aí um traço, é a metatarsis. Essa parte, como se fosse a dos dedos, no final do pé, é a falanges. E a parte de cima do pé, que tem um traço também, é a tarsis. Ok, meus amados, meus queridos alunos, nós vamos hoje começar a falar sobre os músculos. Bem, vamos lá. Vamos ver o conceito de músculo. Então, são compostos por tecido muscular que tem a capacidade de se contrair e distender-se. É responsável pela movimentação
e existem mais de 600 músculos no nosso corpo, né? É esquelético por quê, gente? Porque o músculo, ele está ligado ao esqueleto, e é ele que vai permitir o movimento, né? Na verdade, se perguntarmos quem é responsável pelo movimento do nosso corpo, por produzir o movimento do nosso corpo? São os músculos. Eles que são responsáveis por produzir esse movimento, por permitir que o esqueleto humano possa se movimentar. Aí eu coloquei aí um desenho, né, do tecido muscular. No livro de vocês também tem um desenho parecido. E aí, nesse desenho, nós vamos ver várias partes, né, muscular, nós vamos ver o trapézio, que é essa parte aqui do início da coluna, né? Nós temos a tríceps, nós temos o tronco, né, o músculo da parte troncal, do punho, o dorsal, nós temos o glúteos, né, parte do bumbum, a virilha, nós temos o peitoral, o músculo abdominal, o quadríceps. Então, são várias partes, né, do músculo. O músculo, por exemplo, peitoral, ele vai aproximar o braço do centro do corpo e permite a rotação. Então, cada parte desse músculo vai ser importante para o movimento, né? Para o deslocamento do indivíduo. Por exemplo, o músculo do glúteo, por exemplo, do glúteos, ele endireita o quadril, puxando a coxa para trás. E o trapézio, né? Por exemplo, ele rotaciona, eleva e retrai a região superior das costas. Então, cada parte do músculo, ele vai ter uma função e vai exercer um tipo de movimento do esqueleto, né? Porque nós vamos ver que o músculo ele está ligado ao esqueleto humano. E é ele que vai fazer com que o movimento aconteça. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de tecidos, que são três: o muscular, estriado esquelético e o músculo muscular liso e o tecido muscular estriado cardíaco. Não esqueçam, gente, esquelético, liso e cardíaco. Cada um tem uma característica diferente, não é? E é interessante nós também sabemos aonde cada um está presente, em que parte do corpo cada um está presente. Por exemplo, o esquelético, ele está presente, né, na nossa carne. Na verdade, o tecido muscular esquelético é a nossa carne, que está ligada ao osso, né? E é responsável pelos movimentos voluntários. Então, no tecido esquelético, existem duas características muito importantes. O movimento ele é rápido e é voluntário. O que isso significa? Que a nossa, depende da nossa decisão, depende da nossa vontade, ok? E ele é a carne, né? Tecido muscular esquelético é a carne, a nossa carne, é a carne do animal, do ser vivo. E o tecido liso? Os tecidos lisos dispõem-se em camadas dentro do órgão, por exemplo, no intestino, também na bexiga, né? Forma a bexiga. E a característica dele é que o movimento é lento e involuntário. Professora, o que é isso? Involuntário. Bem, você não decide a hora que o seu intestino vai fazer a digestão. Você não decide a hora que a sua bexiga vai encher ou deixar de encher, os movimentos que ela faz. Então, depende. Eu estou conversando aqui com vocês, nós estamos estudando e, ao mesmo tempo, o nosso intestino está trabalhando, a nossa bexiga também está trabalhando. Quer dizer, não depende da nossa vontade, é um ato involuntário. Muitas vezes nós nem percebemos. Nós só percebemos que a nossa bexiga está cheia ou que ela está atuando quando a gente já está com muita vontade de urinar, não é isso? Então, ele tem uma ação involuntária, independe da nossa vontade. E
os movimentos feitos são movimentos lentos. Já o tecido muscular cardíaco, como o nome já diz, cardíaco, é um tecido que está presente no órgão chamado coração. Ele é exclusivo do coração. Nunca se cansa no trabalho de bombear sangue para o corpo. Então, aquele coração do animal, o nosso coração, ele é formado por tecido cardíaco. E no caso deles, do coração, o movimento é rápido e involuntário. Rápido por quê, gente? Porque o nosso coração tem que estar batendo de segundo a segundos, né? Não pode ser devagar, tem que ser rápido. Se ele estiver devagar, nossa pressão vai baixar e a gente pode ter um problema de saúde. E ele é involuntário, por quê? Porque não depende da nossa vontade, gente. Porque se dependesse da nossa vontade, nosso coração nunca nem ia parar, não é verdade? Mas nós não decidimos, né? A hora que ele deve parar ou não. Então, ele é movimento involuntário. Então, gente, não esquecer, isso eu cobro muito. Quais são as características do esquelético? Primeiro, está ligado aos ossos e ele tem movimento rápido e voluntário. O liso, ele faz parte de alguns órgãos, como o intestino e a bexiga, e o movimento é lento e involuntário. E o cardíaco é exclusivo do coração e o movimento é rápido e involuntário. Tudo bem? Vai dar certo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os tendões, né? O que são os tendões e qual é a função deles, né? Então, como vocês observam nessa imagem, os tendões, eles são estrutura fibrosa, grossa, rígida e flexível, porque ele vai permitir o movimento presente em diversas partes. Eu coloquei essas duas imagens, mas os tendões eles estão em várias partes. Faz parte do músculo estriado, sendo constituído de tecido conjuntivo, né? Bem, qual é a função dele? A principal função dos tendões é o de conectar os músculos aos ossos. Vocês observam aqui, olha só, o músculo, os ossos e essa partezinha branca, que são os tendões, conectando os músculos aos ossos, né? Então, dessa maneira, ele vai auxiliar no equilíbrio do corpo e no desenvolvimento dos movimentos, porque ele vai distribuir as forças no músculo, ok? Muitas vezes, né, se nós não tivermos um movimento adequado, esses tendões eles podem romper, né, e causar alguma lesão do nosso corpo, né? Então, praticamente, meninas, em todo o nosso corpo existem tendões que vão permitir a articulação do nosso corpo, né? No pescoço, no braço, nas mãos, na perna, tornozelo, cotovelo, ombro. Gente, são em várias partes do nosso corpo. E nós vamos ter os tendões flexor e o extensor, né? Qual é a diferença, professora, de um para o outro? Bem, o tendão flexor, ele está envolvido na flexão ou contração de algumas partes do nosso corpo. Por exemplo, no enrolar, no fechar os dedos, nessa questão do fechar, né? Por exemplo, a mão, né? Fechar os dedos da mão. Já o extensor, o nome extensor, está envolvido na extensão, né, de alguma parte do nosso corpo, como, por exemplo, a ação de despertar, né, que você estica o braço, o punho, de estender os dedos, ó. Quando eu fecho os meus dedos, ali está a ação do tendão flexor. Quando eu abro a minha mão e estendo os meus dedos, está a ação do tendão extensor, ok? Então, basicamente é isso, né? Que nós devemos aprender e ter o cuidado também, gente, com os tendões, porque se eles rompem, eu já até falei, né, que se eles romper, eles vão causar muitos dores, né, muitos problemas. Muitos jogadores, eles sofrem, né, muitos problemas de ruptura dos tendões.
pela ação dos exercícios repetitivos que eles fazem, ok? Então, estão aí e hoje nós vamos ficar só com essas duas partes. Na próxima semana, nós vamos falar sobre articulação. No livro de vocês, na página 257, tem, né, um pequeno texto falando sobre o alongamento, que ele vai falar que os músculos são os motores que tracionam os tendões, que movimentam os ossos e fazem parte e fazem o corpo se mover. Então, o alongamento ele é importante antes de exercer qualquer atividade física. Então, faça uma leitura, né, desse textozinho para vocês entenderem um pouco a importância do alongamento. Aí tem uma perguntinha, né? Qual é a importância dos tendões para o movimento do corpo? Então, por que eles são importantes? Porque os tendões, eles transferem a força exercida pela contração dos músculos para determinados locais do nosso corpo, auxiliando em sua movimentação e na realização dos movimentos, né? Ele vai ajudar nessa flexibilidade dos movimentos. Então, façam a leitura do livro, que é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem no grupo. Então, um cheiro, um abraço, muita saudade. Né? Eu sei que esse ano está meio difícil de nos encontrarmos, mas eu espero todos, sem exceção, no próximo ano, no nosso 7º ano. Que Deus abençoe muito, 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 muito vocês. Tchau e até terça na nossa próxima aula.